de abril de 2018. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada inicial dos senhores vereadores. Senhor presidente, vereador Antônio Carlos Martins Pimentel e Jacques Vilela, justificaram suas ausências. Darcy José Portela. Presente. Silvestre Souza Barbosa. Presente. Flávio Lima Neto. Presente. Hélio Batista Braga de Castro. Presente. Ivan Martins Nogueira. José Augusto Cabral Gonçalves. Presente. José Ferraz Rodrigues. Presente. Jurandir Fofno Vieira. Kevin Raquel de Souza Ribeiro Santos. Presente. Rogério Campos Machado. Presente. Sebastião Geraldo Valentim. Presente. Valdilúcio Malaquias. Presente. Valdair Barbosa Costa. Presente. Acordo, senhor presidente. Em nome do povo de Leopoldina e suplicando a proteção de Deus, havendo o número regimental, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Pergunto ao senhor secretário se existem atas para serem apresentadas. Atas das reuniões ordinárias ocorridas nos dias 5, 6 e 12 de março. Pergunto ao senhor secretário se existem atas para serem discutidas e votadas. Atas dos dias 6 e 19 de fevereiro de 2018. Em discussão, as atas. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Pergunto ao senhor secretário se existem matérias do Executivo. Não há. Pergunto ao senhor secretário se há correspondências diversas. Não há. Secretário, gostaria, neste momento, antes de entrar para projetos, requerimentos e indicações, e colocasse um áudio que nós recebemos aqui na casa, eu gostaria que, para conhecimento de todos os vereadores. Vânia, olha só, queria que você repassasse aí para todas as professoras que você conhece, que hoje eu recebi a informação do vereador Jacques Vilela, que o projeto, com o nosso aumento, vai entrar na Câmara na segunda-feira, tá? Eu vou confirmar com ele direitinho o horário e tudo e te repasso. Porque o que aconteceu? O Executivo mandou o projeto para a Câmara, querendo pagar a gente de março para frente, o nosso piso nacional, né? O 6,81%. Só que os vereadores viram que a nossa data base é em janeiro. Então, eles não votaram a favor, mandaram de volta para o Executivo arrumar o projeto. Então, eles arrumaram e agora retornou para a Câmara para os vereadores votarem. O aumento será retroativo a janeiro, como é correto de ser. Então, mais uma vez, aí os vereadores olhando por nós, tá certo? E eu vou confirmar o horário da reunião, você repassa que é importante a nossa presença lá, até para saber quais são os vereadores que estão ao nosso favor e quais os que não estão. Tá? Então, fica aí para você repassar. Beijo. Senhores vereadores, é só para os senhores ver que nós não sabemos quem que realmente está espalhando isso daí, esse áudio, falando que chegou o projeto. Os vereadores, nós devolvemos esse projeto, isso é mentira, não aconteceu na casa, e, na verdade, nenhum de nós, 15 vereadores, somos contra, né, os professores. Se vier um projeto para cá, hoje com a transmissão ao vivo, todo mundo vai ficar sabendo, e a nossa administração, nós estamos não escondendo nada, a gente faz tudo com muita transparência. Então, eu quero falar que quem espalhou isso daí está espalhando uma grande mentira. Não chegou o projeto, nós não devolvemos o projeto, e não foi falado para nenhum de nós que chegaria projeto hoje, ou ontem, ou semana que vem para cá. Só para os senhores terem este conhecimento. Senhor presidente. Palavra do doutor Ferraz. Gostaria, se possível, consultar o plenário da possibilidade da gente ouvir o doutor Kleber, que veio de Juiz de Fora, para prestar os esclarecimentos. Em discussão, pedido do nobre vereador, doutor Ferraz. Em votação. Palavra. Palavra, vereador Ivan. Antes de aprovar na minha posição, eu gostaria de saber qual seria o motivo da visita. Da Caixa. Desculpa, eu
Cheguei um pouco atrasado, não estava sabendo. Mas eu sou favorável, sim. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Informo aos vereadores que, tendo em vista a aprovação do requerimento à presidência, número 3/2018, não haverá oradores inscritos nesta reunião. Convido para fazer parte da mesa o senhor Kleber Oliveira, representante da Caixa Econômica Federal. Não. Depois não tem que não vai ter hora desse. Não, ele demora. É só ninguém fazer pergunta, deixa eu só mas na hora que terminou, terminou tanto. Solicita o senhor secretário que proceda à leitura do requerimento número 3/2018. Requerimento número 3/2018, autoria vereador José Ferraz Rodrigues DEM, subscrita pelo vereador Jacques Vilela DEM, aprovada no dia 6 de fevereiro. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ofício convidando para que compareçam em uma das reuniões desta Casa Legislativa os senhores Sérgio Werneck, gerente de filial da Caixa Econômica em Juiz de Fora, e para o senhor Luiz Guilherme Campos, superintendente da Caixa Econômica Federal em Juiz de Fora, para que os mesmos explanem sobre o projeto de tratamento de esgoto do Jacareacanga e do Feijão Cru, tendo em vista que em uma entrevista concedida ao programa Haroldo de Notícias na Rádio Jornal AM, no dia 7 de outubro de 2017, o atual prefeito municipal de Leopoldina, Dr. José Roberto, afirmou que, abre aspas, palavra do prefeito, faltava então alguns detalhes, principalmente que eu levo muita mágoa desse projeto todo, é justamente em relação à Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal, depois de licitada uma obra que veio do governo anterior, que foi dado muito pouco caso à época, porque em 2012 entregaram este projeto na Caixa Econômica Federal e disseram, não nos interessa mais tocar esse projeto porque não havia mais interesse, porque aí o Zé Roberto já tinha vencido as eleições, mesmo assim nós continuamos, a Caixa não acreditou em mim e eu falo com eles, e eles confirmam isso. O pessoal da Caixa Econômica Federal, vou citar nomes, o Guilherme e o Sérgio Werneck, não acreditaram em mim, e uma vez eu falei assim, eu durmo aqui na Caixa, mas vocês têm que me dar esse documento para me levar para Brasília. 5 horas da tarde, me entregaram o documento e eu fui, e aí fiquei muito magoado com a Caixa Econômica Federal pelo atraso. Eu já tinha dado essa obra pronta, eles demoraram 2 anos e meio para fazer a homologação, licitação, e sequer falaram isso comigo. Se tivesse falado, eu teria com certeza, pelo meu ímpeto, pela minha vontade, pelo meu amor a essa terra, eu teria brigado com ele muito antes. Sinto essa mágoa da Caixa, que ficou protelando. Palavras ditas pelo prefeito José Roberto de Oliveira no programa de rádio. Com a palavra, o vereador José Ferraz Rodrigues, autor do requerimento à presidência número 3/2018. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, pessoas do público que nos prestigiam com a presença, internautas que nos estimulam o trabalho, Dr. Kleber de Oliveira, quero agradecer a presença do senhor e, para ser mais sucinto e para que seja melhor para os vereadores, para que nós saibamos uma melhor interpretação, gostaria, senhor presidente, que o nosso secretário fizesse novamente a leitura da palavra do seu prefeito na hora infeliz de fevereiro. O secretário está autorizado. Foi no dia 7 de outubro de 2017, disse o prefeito em programa de rádio. Faltava então alguns detalhes, principalmente que eu levo muita mágoa desse projeto todo, é justamente em relação à Caixa Econômica Federal,
porque a Caixa Econômica Federal, depois de licitada uma obra que veio do governo anterior, que foi dado muito pouco caso à época, porque em 2012 entregaram este projeto na Caixa Econômica Federal e disseram: não nos interessa mais tocar esse projeto porque não havia mais interesse, porque aí o Zé Roberto já tinha vencido as eleições. Mesmo assim, nós continuamos, a Caixa não acreditou em mim, e eu falo com eles e eles confirmam isso. O pessoal da Caixa Econômica Federal, vou citar nomes, o Guilherme e o Sérgio Werneck, não acreditaram em mim, e uma vez eu falei assim: eu durmo aqui na Caixa, mas vocês têm que me dar esse documento para me levar para Brasília, 5 horas da tarde. Me entregaram o documento e eu fui. E aí fiquei muito magoado com a Caixa Econômica Federal pelo atraso. Eu já tinha dado essa obra pronta. Eles demoraram 2 anos e meio para fazer a homologação, licitação, e sequer falaram isso comigo. Se eu tivesse falado, eu teria com certeza, pelo meu ímpeto, pela minha vontade, pelo meu amor a essa terra, eu teria brigado com ele muito antes. Sinto essa mágoa da Caixa que ficou protelando. Palavras ditas pelo prefeito José Roberto de Oliveira no programa Haroldo de Notícias da Rádio Jornal, no dia 7 de outubro de 2017. Senhor presidente, nobres vereadores, eu não acredito que a Caixa Econômica Federal tivesse intenção de prejudicar a Leopoldina. Então, eu gostaria que o senhor Cléber de Oliveira ficasse à vontade para dar essa explicação. Bom, primeiro, meu boa noite. Me apresentando, meu nome é Cléber Roberval Salvador Oliveira. Eu sou coordenador de filial da Gigov, Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal. Nós temos algumas gerências executivas no estado de Minas Gerais. A Gigov Juiz de Fora cuida de 159 municípios, dá assistência a 159 municípios da Zona da Mata, da região ali de Ponte Nova, do Vale do Piranga, indo até a divisa com o sul de Minas, onde nós temos uma outra instância. Eu represento aqui o senhor Sérgio Werneck Rodrigues, que é o nosso gerente de filial, e que no momento goza de férias. Eu o substituo quando ele sai de férias, então sou o gerente eventual de filial lá na Gigov Juiz de Fora. Tá? Me apresentando, eu quero mais uma vez dar boa noite a todos os senhores e primeiro agradecer. Eu acho que é muito importante e a Caixa vai estar sempre à disposição dos senhores, qualquer momento, qualquer hora. A gente vai ter muita alegria de estar aqui nessa casa compartilhando com vocês dados técnicos acerca de qualquer contrato de interesse do município de Leopoldina. É muito importante para a Caixa que os senhores vereadores entendam do nosso processo, questionem o que julgarem pertinente, para que a gente forneça as informações técnicas adequadas, para que os senhores tenham mais subsídios quanto às obras que, no nosso entendimento, beneficiam o município de Leopoldina, beneficiam a população de Leopoldina, beneficiam as pessoas mais carentes, mais necessitadas desse município. Nós temos dentro da nossa missão um aspecto estritamente social, e mais do que na missão da Caixa, nós colocamos e dialogamos diariamente com os nossos técnicos que o nosso principal objetivo, nós não estamos aqui representando a Caixa enquanto instituição financeira. Nós estamos aqui representando o cunho social da instituição, o aspecto social da Caixa, que, no caso da Gigov, é fazer com que o recurso público chegue a quem dele necessita com a maior celeridade possível, com a maior qualidade possível, no menor custo possível, atendendo a toda a legislação que nos é colocada, a todos os regulamentos dos ministérios gestores que nos são colocados. A partir disso, a gente consegue fazer, então, com que o recurso chegue e a gente gere valor social daquele dinheiro que veio lá do governo federal. Especificamente para esse caso, nós temos 2 contratos. Lá na Caixa, nós temos 2 contratos quanto às estações de tratamento de esgoto aqui do município de Leopoldina. Nós temos um primeiro contrato que foi assinado no dia 28/10/2011, e ele, a princípio, dizia respeito ao eixo do feijão cru, do feijão cru. Essa operação ela foi complementada com um outro contrato
que foi assinado em 17 de setembro de 2014 para a bacia do córrego Jacareacanga. Eu cheguei na Gigov em 2017, desculpa, em 2016. Então, muitas das informações que eu venho prestar aos senhores aqui, elas me foram repassadas pelos colegas que vivenciaram, porque eu vim de Poços de Caldas para cá nessa época. Mas, estudando os processos, a gente entende que, tecnicamente, tudo que for falado aqui para os senhores nesse momento, tem comprovação documental. Se eu não as trouxer todas aqui para apresentar aos senhores, nós temos, salvo o meu engano, 16 pastas de engenharia, mais 2 volumes de trabalho técnico-social, mais 2 volumes, creio eu, da área operacional desses contratos. Desculpa, do contrato 424, fora os do contrato 0350. Tá bom? Hoje, ativo na unidade, embora os 2 estejam lá, nós tocamos apenas o 424 e 427, que foi o último assinado em 2014. Por quê? Porque a bacia do Feijão Cru, do córrego Feijão Cru, a gente ainda carece de licenciamento ambiental. Nós não recebemos licenciamento ambiental. Por não termos recebido, não conseguimos trabalhar, isso é um impeditivo técnico, não conseguimos trabalhar a bacia do córrego Feijão Cru. Então, todas as respostas de execução, elas vão ser apenas para o córrego Jacareacanga. Tá bom? A bacia do Feijão Cru, a gente aguarda esse documento que o município está tentando junto aos órgãos competentes, mas ainda não conseguiu. Por que então estamos tocando Jacareacanga e não Feijão Cru? Porque o Jacareacanga, o Ministério das Cidades, dispensou a apresentação do licenciamento ambiental. Caso o Ministério tivesse exigido também do Jacareacanga o licenciamento ambiental, eu quero dizer para os senhores que acho difícil que a gente estivesse discutindo ainda aqui hoje essa questão, porque o município não conseguiu de um, talvez tivesse as mesmas dificuldades para conseguir do outro, entendendo as dificuldades que o município tem. Nós não estamos criticando, estamos apenas oferecendo um dado sobre a execução desses contratos. Pois bem, dito isso, nós vamos então oferecer alguns dados técnicos quanto ao Jacareacanga. Eu tomei a liberdade de pedir ao nosso engenheiro responsável que fizesse alguns pontos para que eu dissesse para os senhores. Ele observou para mim o primeiro detalhe. O primeiro contrato 0350, ele contemplou a realização dos projetos para as 2 bacias, Jacareacanga, Feijão Cru, e a execução de uma das 2 bacias, teoricamente, Feijão Cru. O contrato 4, por isso ele tem a parte maior de recursos e de trabalho. O segundo contrato assinado em 2014 teria apenas a execução da 2ª bacia, Jacareacanga. A primeira grande discussão que foi encampada na época entre o Ministério das Cidades, que é o dono do recurso, a Caixa apenas é um braço do Ministério, é um agente facilitador, mas também, além de facilitador, ela verifica questões de legislação e de exigências do organismo que tem o dinheiro, no caso, o Ministério das Cidades. Então, a gente faz cumprir as determinações do Ministério das Cidades. E consta nos nossos arquivos e na memória dos nossos técnicos a dificuldade que houve lá em 2013, 2014, 2012 e 2013, de se chegar a um acordo com o Ministério sobre como é que nós vamos especificar qual área vai entrar no primeiro projeto, qual área não vai entrar no primeiro projeto. E essa discussão ela durou um certo tempo, até que o Ministério tenha concordado com a execução dos projetos de acordo com o que a Prefeitura queria. Decorrência disso, nós temos uma particularidade hoje nos contratos de Leopoldina, nesses 2 contratos. Nós temos uma parte do primeiro contrato no Feijão Cru, uma outra parte do Feijão Cru está no segundo contrato. Aí uma parte de Jacareacanga está no primeiro contrato e uma outra parte de Jacareacanga está no segundo contrato. Quando houve a licitação, nós tivemos também essa divisão. Então, toda essa junção ou separação de contratos, ela exemplifica muito bem o debate que houve com o Ministério, para que o Ministério conseguisse enxergar de uma maneira única toda a bacia e todo o benefício. Foi necessário que o município
criasse os documentos, elaborasse os documentos, melhor dizendo, de uma maneira que o Ministério conseguisse enxergar. E isso talvez tenha demorado um tempo. Tenho aqui, desculpa, algumas comunicações técnicas que nós fizemos com o Ministério das Cidades. E lá em 2014, nós conseguimos ter a primeira aprovação do Ministério. Ela data de 30 de 10 de 2015. E finalizando, ela diz assim, olha, após entendimento por parte do tomador, Prefeitura Municipal de Leopoldina, seguem as SPA, síntese do projeto aprovado, dos convênios 0350 e 0424, para análise por parte do Ministério das Cidades. Isso deriva de 5 ou 6 páginas, conforme os senhores podem ver aqui, de negociações e de conversas entre os técnicos do Ministério e os técnicos da Prefeitura Municipal. O que a gente entende disso? É que todo esse tempo inicial, ele foi demandado para que se chegasse a um acordo do gestor com o tomador de como é que eles iriam beneficiar a população local. A Caixa interferiu nesse processo? Interferiu nesse processo. A Caixa foi e tenta atuar como um facilitador entre a Prefeitura e o Ministério, uma ponte entre a Prefeitura e o Ministério das Cidades. Segundo os nossos técnicos, o segundo contrato, o 0424, ele é chamado de implementação da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Leopoldina. Ele, tentando ajustar as palavras, ele só existe, ou ele só foi aceito pelo Ministério para complementar o que o Ministério entendia como um benefício para o município. Se não houvesse a complementação, lá em 2014, o Ministério não teria entendido como o município de Leopoldina foi beneficiado, a população de Leopoldina foi beneficiada. E havia a possibilidade, inclusive, eventual, do cancelamento do primeiro contrato. A gente entende, então, que a partir de 2014, a partir de 17 de setembro de 2014, aí sim o Ministério aceitou os projetos, entendeu que aqueles projetos contemplavam as duas bacias e, portanto, parte significativa, eu não sei percentual, mas parte significativa do tratamento do esgotamento sanitário do município de Leopoldina, e a partir daí ele emitiu a síntese de projeto aprovado, a gente chama de SPA. Só a partir dessa emissão da SPA é que o município pôde tratar da licitação das obras. O município levou um tempo para fazer esse processo licitatório das obras, os projetos estavam aprovados. Houve, claro, contatos com a Caixa e contatos com o Ministério, até que a SPA, que eu tenho aqui em minhas mãos, ela é datada de 29 de março de 2017, e ela foi homologada com ressalva, o que significa que o Ministério ainda tinha algumas pendências que ele gostaria que fossem consideradas. Mas, de posse dessa síntese do projeto aprovado aqui, homologada com ressalva, nós conseguimos aprovar a etapa única do segundo processo no valor de repasse de R$ 16.500.000. A gente entende as palavras do Dr. Zé Roberto, por quem nós temos maior respeito. Tive a oportunidade de estar 2 ou 3 vezes na presença dele, e realmente temos o maior respeito pelo Dr. Zé Roberto. A gente entende as palavras dele como uma ânsia, um desejo muito grande de ver aquela obra se realizar e beneficiar a população de Leopoldina. Nós compactuamos com esse desejo. É desejo da Caixa também que as obras se realizem o quanto antes e beneficiem a população o quanto antes. Nós temos, inclusive, meta para isso. A nossa meta é para que a obra seja concluída e não fique protelando. Não é nosso interesse. Tem placa da Caixa lá, isso tem representa a imagem institucional também. Então, nós entendemos o anseio do Dr. Zé Roberto em iniciar, em caminhar com a obra, em concluir essa obra, em beneficiar a população, mas também entendemos algumas dificuldades técnicas que o município tem.
como outros municípios também têm, em menor ou maior proporção, de acordo com a complexidade do processo, de acordo com a expertise dos seus técnicos. Muitas vezes a expertise não é a que se exige para aquele momento, não sei se foi o caso, mas, embora entendendo e respeitando o Dr. Zé Roberto, o que nós temos a dizer é que a Caixa, em momento algum, eu, é claro, não posso afirmar, colocar aqui em nome do Guilherme, que não represento, mas em nome do Sérgio, o não acreditaram em mim. A Caixa acredita no município. A Caixa tem compromisso com o município, independente, com todo respeito aos senhores do Dr. Zé Roberto, independente do gestor do município, a Caixa tem um compromisso com a população de Leopoldina e com a população dos municípios que nós, das áreas em que nós atuamos, independente do gestor. Se o gestor tem aquele anseio, ele acha que aquela proposta é adequada, ele recebe o recurso, compete à Caixa fazer com que aquele recurso seja aplicado no objeto que foi relacionado com aquele recurso de maneira adequada, atendendo às solicitações do Ministério Gestor. Se o município eventualmente não consegue atender às solicitações do Ministério Gestor no tempo que o Ministério se propõe a que ele atenda, a Caixa vai fazer as intermediações, vai eventualmente ajudar no que for possível, mas não vai, em momento algum, dizer que não acredita no prefeito. Não vai, em momento algum, dizer que não vai tocar o projeto porque o prefeito venceu a eleição. Nós não temos partido político. Individualmente, eu creio que todos os colegas da Caixa, inclusive eu, tenham suas convicções políticas. Alguns têm filiação partidária, têm todo o direito de ter filiação partidária. Agora, enquanto técnicos, nós somos apolíticos. Nós temos um partido aqui hoje, população de Leopoldina, e continuaremos tendo, independente do gestor municipal, independente dos vereadores que estejam representando a população aqui. Respeitamos a todos, são eleitos, foram eleitos, representam a população de Leopoldina, mas em momento algum nós vamos boicotar uma gestão, em momento algum nós vamos protelar um benefício, porque ainda mais um benefício de esgotamento sanitário, ele vai beneficiar toda a população. Mas nós temos benefícios menores, nós cuidamos de tratores de R$100 mil, R$90 mil, benefícios pequenos comparados a 16 milhões e meio, mais 33 milhões do outro contrato. E nós damos a mesma atenção, o mesmo carinho, a mesma celeridade, a mesma importância. Por isso, nesse momento, eu acho que o prefeito, entendendo a questão, o cunho emocional, eu acho que ele não usou bem as palavras para expressar, talvez, a sua tristeza em que o projeto ainda não tenha sido levado a cabo. Repito, não temos nenhum interesse em atrasar a obra, porque estaremos prejudicando a população de Leopoldina. Eu trouxe aqui para os senhores, e isso está à disposição dos senhores lá em Juiz de Fora. São várias e várias caixas, eu não pude trazer todas as caixas, mas eu trouxe alguns documentos mostrando as nossas comunicações com o Ministério das Cidades, mostrando, o Ministério das Cidades, inclusive, ele devolveu várias vezes. Então nós temos outubro, 30 de outubro de 2015, 6 de novembro de 2015, 2 de agosto de 2016, algumas comunicações com o Ministério das Cidades, até que nós conseguimos a SPA em março de 2007. Vejam, senhores, que eu estou falando do contrato mais novo. O contrato de 2014, se durante todo o ano de 2015 e 2016, nós entramos em comunicação com o Ministério, tivemos respostas do Ministério e homologamos a SPA em 2007, não dá o lapso temporal de 2 anos. Me desculpe, doutor Zé Roberto, mas não dá o lapso temporal de 2 anos. Para o contrato de 2011, daria. Esse contrato a gente continua aguardando o licenciamento ambiental. Então, infelizmente, nós não podemos dar andamento nesse contrato. O outro, o de 2014, nós, em 20/6 de 2015, terminamos todas as análises
mandamos para o Ministério, que devolveu solicitando correções. O município é quem faz as correções, porque é técnico, nós não interferimos no projeto do município. O município fez as correções, enviamos, o Ministério devolveu, o município corrigiu, nós reencaminhamos, o Ministério devolveu. A gente entende também eventuais ajustes técnicos no Ministério, gestão no Ministério. Nós entendemos que talvez em 2016 o Ministério tenha passado por algumas questões políticas, pode ser, não estou afirmando, mas nós entendemos isso, temos direcionamento. Mas todo o trabalho da Caixa ele foi feito e está aqui à disposição dos senhores. Esses documentos os senhores podem solicitar, eu trouxe para visualização, mas se houver necessidade, os senhores podem, por favor, solicitar através de ofício, para que a Gigov encaminhe cópia disso à Câmara Municipal. Tá? Não há nenhum problema. Se houver algum documento de divulgação restrita, nós vamos consultar o nosso jurídico, e o nosso jurídico deve entender a favor, e nós vamos fornecer os documentos que nos forem permitidos fornecer aos senhores. Tá bom? Eu talvez tenha me alongado um pouquinho, mas são muitas datas e muitos dados técnicos. Eu estou à disposição dos senhores para qualquer tipo de pergunta que eu puder colaborar respondendo. Muito obrigado. Palavra contigo, doutor Ferraz. É importante, doutor Kleber, porque Leopoldina é uma cidade tradicional e na vida toda de Leopoldina foi sempre pautado na lisura, na política, na tradição, mas ela, infelizmente, ela ficou para trás em função da política nacional, porque a culpa é nossa, a culpa é do povo, que toda cidade que tem um deputado federal, ela cresce, porque ele intermedia todas essas etapas das necessidades. Quer dizer, estamos presos no licenciamento ambiental para a segunda Desculpa, fase. doutor, para a primeira fase, aquele contrato mais antigo lá de 2011, nós ainda não recebemos do município o licenciamento ambiental, e ele é um fator impeditivo para que a gente continue o processo. Para o feijão cru, para o Jacareacanga, nós não precisamos exigir. Que o feijão cru é tanto importante quanto o Jacareacanga. É um sofrimento que o povo de Leopoldina passa em função do não tratamento do feijão cru. Já começou um progresso do feijão cru quando instalaram aquela construção da Ínega. E veio a esperança. Então, a gente, às vezes, politicamente, com a presença do senhor sabe que os assuntos e os diálogos se expandem e as boas vontades aparecem. Talvez seja a primeira vez que o senhor tenha vindo a Leopoldina, né? Doutor, eu tive o prazer de vir a Leopoldina 2 ou 3 vezes, mas quero ter a alegria de visitá-los em outras oportunidades. O senhor vai ficar satisfeitíssimo Com certeza. com a receptividade de todos os leopoldinenses. Já tive essa demonstração. E hoje o crescimento é através da geração de emprego. E essa fase, segunda fase, essa primeira fase já vai dar um impulso enorme na metade de Leopoldina. E esta fase, até maior, começará a completar uma independência da cidade de Leopoldina em relação à geração de emprego e geração de todas as etapas da sociedade, desde os mais humildes até aqueles comandantes que se acham os direcionais do crescimento. Então, eu gostaria, quando eu ouvi aquela fala, falei, não pode ser possível, a Caixa está travando, porque a gente sabe que existe projeto político, existe projeto partidários, né? Que isso da noite para o dia, da noite para o dia, acontece.
E nós estamos numa insegurança danada, né? Porque nós tivemos 2 homens famosos no Brasil, que o povo fala que são bandidos, eu falo não, falo que prejudicaram o povo, e ajudaram. O Lula ajudou as classes mais humildes, e o Fernando Henrique Cardoso ajudou as classes mais privilegiadas. E todos 2 arrebentaram o Brasil, com o seu grupo, com o seu time. Então, doutor Kleber, eu agradeço a explicação do senhor. Para mim, eu estou satisfeito e gostaria que o senhor dialogasse na Caixa Econômica Federal do segundo projeto, fosse o maior e o grande amigo de Leopoldina. Depende de nós, é lógico, depende do seu prefeito, depende das necessidades que o meio ambiente exige para que possa ser liberado, né? E a gente está aqui, alerta para que aconteça e alerta para que o povo de Leopoldina, todos nós, sejamos premiados e privilegiados. Muito obrigado. Doutor Ferraz, eu agradeço as suas palavras. Eu quero, inclusive, fazer justiça ao prefeito, porque sei de várias viagens do prefeito a Brasília para defender e para lutar pelos interesses do município quanto a esses projetos. Tá, nós tivemos a informação, vindo daqui, claro, olha, o prefeito está em Brasília, inclusive foi lá no Ministério das Cidades tentar avançar com a questão da ET. Então, nós recebemos essa informação e nós achamos muito valorosa essa ação do prefeito, Dr. Zé Roberto. Hoje, quanto ao contrato de Jacareacanga, nós temos um percentual de obra já em andamento. Nós já tivemos 2 medições encaminhadas à Caixa. A primeira medição, inclusive, já foi liberada, foi paga para a empreiteira. A Caixa acompanha a execução disso, tá? Ainda um valor pequeno, é verdade, mas já houve o que a gente chama de desembolso, que a gente chama de desbloqueio para a empreiteira que está executando a obra. Nós temos algum dinheiro em caixa e temos empenho, recurso empenhado no governo federal, tanto para o segundo contrato, quanto para o primeiro contrato. No primeiro contrato, o valor empenhado é significativamente maior, até porque o valor dele é realmente maior. Esperamos que a execução das obras, essa execução que já foi iniciada, que ela evolua normalmente, para que a gente tenha pelo menos Jacareacanga avançando, sendo concluído e beneficiando a população. Quanto ao feijão cru, a gente aguarda, a gente sabe da luta do município como um todo, sabe da luta, por exemplo, do Zé Márcio, o senhor Zé Márcio, secretário de Obras, mas sabe também que tem trâmites, tem toda uma questão burocrática, enfim, a gente aguarda o licenciamento ambiental para a gente dar andamento lá em Brasília. Quero deixar muito claro aqui uma coisa, senhores, a Caixa tem um aspecto técnico, tecnicamente tem que atender. Se não atender tecnicamente, a interferência política, por mais que a gente reconheça, às vezes, a boa intenção da interseção política, a gente não tem como ceder a ela. É técnico. Precisamos do documento técnico para dar andamento. Não adianta. Realmente não adianta. Um pedido, eventualmente uma ameaça, porque a nossa atuação é técnica. De posse dos documentos técnicos, a gente faz o nosso papel. Nos fornecendo subsídios técnicos, nós fazemos o nosso papel. Queremos isso quanto antes, cobramos, temos atuado muito proativamente para ajudar os municípios no que é necessário, para fornecer, eventualmente, assistência técnica aos municípios, mas o que nos move é a documentação técnica. O que nos move é a veia técnica. Muito obrigado de novo. Eu gostaria de perguntar, algum vereador gostaria de falar alguma coisa? Vereador Valdir Lúcio. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público presente, internautas e senhor Kleber. Gostaria muito de agradecer a explanação do senhor, né? A única pergunta que eu gostaria de fazer é se da obra do feijão cru, se o senhor tem valores repassados
Boa noite, vereador. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Eu vou... Só lembrando que, como a licitação... Como o Ministério das Cidades entendia uma grande obra de intervenção, ele acabou mesclando, então eu vou falar para o senhor por contrato, por mais que a gente entenda que o segundo é de Jacareacanga e o primeiro de Feijão Cru. Mas por contrato, o valor de repasse do primeiro, R$ 33.587.066,40. Posso repetir? R$ 33.587.066,40 centavos. O município, quando ele lançou a proposta ao Ministério das Cidades, ele se comprometeu a investir a título de contrapartida, e a contrapartida é financeira, R$ 42.480. Desses valores, R$ 33.587.066,40 mais R$ 42.480, nós temos empenhado de repasse, lá em Brasília, R$ 9.833.718,37. De 33 milhões e meio, nós temos quase 10 empenhados. Creditado em conta, que o Ministério mandou de recurso, nós temos 843.843,08, pouco mais de R$830 mil. Esse valor, vereador, ele foi utilizado porque foi feito o projeto lá em finalizado em 2015, tanto para Feijão Cru quanto para Jacareacanga. Então, a empresa que executou o projeto, ela entregou, o Ministério aceitou. Já que aceitou, tem que pagar. Então, nós pagamos R$ 806.165,91. Isso, o que leva um saldo em conta de R$ 27.677,17. 27.677,17. Esse saldo deve ter hoje juros, aí eu não tenho essa atualização monetária, eu tenho só os dados originais. Mas 27 mil, desde alguns 3, 4 anos, isso deve ter algum juro na conta. O gerente-geral da agência aqui pode fornecer essa informação, caso haja uma solicitação formal dessa casa. Esse é o primeiro. Segundo agora. Valor de repasse, esse é redondo, R$ 16.500.000. Contrapartida do município, R$ 85.459,53, R$ 85.459,53. Dos 16 milhões e meio, foi empenhado R$ 1.320.000 com 2 centavos, 1.320.000,02. Desse valor foi creditado em conta 163.255,16, esse valor já foi desbloqueado e pago para a empreiteira. Nós temos um valor que nós solicitamos ao Ministério de R$ 458.871,36, corresponde ao segundo boletim de medição de obras encaminhado pela Prefeitura Municipal de Leopoldina, que nós recebemos e já fizemos a solicitação ao Ministério. Os valores podem estar, às vezes, com uma diferença de alguns reais ou alguns centavos, isso é em virtude de algum aspecto técnico mesmo, mas basicamente eu não vou errar muito longe disso não, tá? Quero aproveitar esse gancho, se os senhores me permitem, para explicar um detalhezinho técnico que eu acho extremamente pertinente. Nós falamos agora há pouco em geração de emprego, o vereador falou, em beneficiar a comunidade, enfim. A empreiteira que ganhou a obra está ciente disso porque ela fez uma reunião conosco. Ela executa. O município tem um fiscal de obra, sinceramente agora não sei elencar o nome do fiscal de obra, mas dos quadros da Prefeitura Municipal, salvo o meu equívoco. Provavelmente o próprio Zé Márcio, muitas vezes, ou alguém, enfim, do quadro. O fiscal de obra vai lá e confere aquela execução, e ele aceita aquela execução de obra. Ele concorda com os aspectos técnicos, concorda com os aspectos de execução mesmo, técnicos de engenharia, a qualidade da obra, inclusive. E aí ele manda um boletim para a Caixa. Quando nós recebemos esse boletim, aí nós entendemos que o município está chancelando a obra e nós solicitamos o dinheiro ao Ministério. Geralmente não tem dinheiro em conta, tá? O dinheiro que vem é para pagar uma obra já executada. Então, salvo aqui no primeiro que nós temos um 27 mil acreditado, veja que é muito pequenininho. 27 mil com relação a 33 milhões é um valor pequeno. Por quê?
Porque o Ministério quer ver a obra executada. A hora que a obra estiver executada, ele vai e paga, teoricamente. O dinheiro é dele, ele pode achar por bem aguardar 30 dias, 15 dias, um dia só, 60 dias, para nos mandar o dinheiro. Ou o dinheiro é dele, ele pode depositar tudo antes. Nós não temos essa interferência. Só para explicar para os senhores, porque às vezes a empreiteira ela faz a obra e ela tem um tempo até que ela receba. É em virtude de todo esse processo. A gente registra nos sistemas do computador, o Ministério do Planejamento lê, o Ministério das Cidades lê, e a partir daquele momento eles se mobilizam para mandar o dinheiro. Por isso que a evolução, quando ela ocorre normalmente, a empreiteira cria um ciclo e ela faz, recebe, faz, recebe, faz, recebe. Quando paralisa a obra, ela não tem como sustentar aquele ciclo. Tá? É assim que funciona para esse contrato. Tem outros contratos com outras particularidades, o dinheiro vem de outro jeito. Para esses dois, essa é a característica. Muito obrigado. Respondi? Respondeu, obrigado. Satisfeito, vereador? Satisfeito. Tem algum vereador que gostaria de usar a palavra a respeito desse requerimento? Então eu quero, neste momento, agradecer ao senhor, doutor Kleber, por ter atendido esse convite, e quero falar para o senhor que foi um prazer estar conhecendo, e a casa está sempre, né, à disposição, tá? O senhor está liberado. Vamos prosseguir a nossa reunião. Passamos para projetos, requerimentos, indicações, pareceres de comissões, recursos e outras matérias, senhores vereadores. Indicação número 121/2018, autoria vereadora Kelvin Raquel, PHS. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ao chefe do Poder Executivo, sugerindo a abertura de um novo processo de licitação para o próximo contrato de prestação de serviço de transporte coletivo municipal, no final do acordo vigente, visando contratar uma operadora para concessão que ofereça o melhor funcionamento do transporte coletivo do tipo melhor proposta, em razão da combinação dos critérios de maior oferta com o de melhor técnica. Vereadora Kelvin Raquel, PHS. Em discussão, indicação. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Indicação número 122/2018, autoria vereador José Augusto Cabral, PSDB. Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja reiterado no mesmo teor a indicação número 121/2017, de autoria deste vereador, aprovada nesta Casa Legislativa e encaminhada ao senhor prefeito, que solicita em regime de urgência instalações de faixas de pedestres devidamente sinalizadas nas ruas adjacentes à Praça Francisco Pinheiro Lacerda, próximo ao posto V8, haja vista a dificuldade de travessia dos pedestres. Vereador José Augusto Cabral, PSDB. Em discussão, indicação. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador José Augusto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, essa indicação, eu acho que ela deveria ser atendida pelo prefeito, até como um caráter de urgência, porque naquele perímetro, pode-se dizer que milhares de pessoas passam ali todos os dias, pessoas de idade, crianças por conta da Escola Municipal Ribeiro Junqueira. É um perímetro ali na cidade que o trânsito é muito intenso e ali o pedestre não tem segurança. E atendendo essa indicação, ela mostra que a administração terá respeito pelos pedestres e também pelos motoristas, para dar segurança aos motoristas que ali passam, porque o trânsito é muito intenso e muita gente atravessando de todos os lados. Então ali eu acho que deveria ser atendido com caráter de urgência e eu gostaria de pedir a todos os vereadores que pudessem assinar em conjunto. Obrigado, presidente. Continua a discussão, indicação. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Indicação número 123/2018, autoria vereador Hélio Braga, PSC. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ao chefe do Poder Executivo Municipal indicação sugerindo a instalação de placa de regulamentação proibida estacionar
na rua Cássio Serpa, no segmento entre o retorno e portão de saída do supermercado Fonte, sentido centro, bairro Bela Vista. Haja vista que os veículos que estacionam no local dificultam a manobra no retorno e a visão para a saída do estacionamento do referido comércio. Vereador Hélio Braga, PSC. Em discussão, indicação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Hélio. Inclusive, naquela entrada do Fonte Bela Vista e a saída, tem um local ali, um local pequeno, mas ali fica alguns caminhões, alguma coisa assim, que quando a gente vai sair, a gente não tem a visão do lado esquerdo. E para a gente sair, a gente tem que chegar com o carro praticamente na metade da rua. E a gente não tem visão. Moto, um carro, de repente, quase que já aconteceu acidente algumas vezes. E se continuar do jeito que está, infelizmente, isso vai ocorrer. Obrigado. Continua a discussão. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento número 72/2018, autoria vereador Valdilúcio Malaquias, PV. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, encaminhe o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. José Roberto de Oliveira. Requerimento para que envie esta Casa Legislativa, no prazo da lei, as seguintes informações. 1. Cópia de toda a documentação relativa ao pregão número 1417/2017, cujo objeto de contratação de empresa especializada para prestação de consultoria e assessoria contábil nas atividades desenvolvidas pela administração municipal nas áreas de contabilidade, tesouraria, planejamento governamental e controle patrimonial por 12 meses. 2. Informar ainda se a empresa vencedora do certame Plano Assessoria e Consultoria Limitada, cujo término do contrato, no dia 24 de fevereiro de 2018, continua a prestar os seus serviços e através de qual modalidade de contratação a mesma continua a prestar tais serviços. 3. Caso a mesma continue a prestar tais serviços, enviar cópia do contrato celebrado. Vereador Valdilúcio Malaquias, PV. Em discussão, requerimento. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção de congratulação número 171/2018, autoria vereador Hélio Braga. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ofício de congratulações ao senhor José Geraldo Fófano, parabenizando-o pelos relevantes serviços prestados ao município. Vereador Hélio Braga. Em discussão, moção de congratulação. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção de congratulação 172/2018, apresentada pelo vereador Hélio Braga, PSC, solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ofício de congratulações ao senhor Carlos Henrique Pereira, parabenizando pelos relevantes serviços prestados ao município. Vereador Hélio Braga, PSC. Em discussão, a moção de congratulação. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção de congratulação 173/2018, autoria vereador José Augusto Cabral, PSDB. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ofício de congratulações ao diretório acadêmico do Cefet, parabenizando-o pela eleição ocorrida no dia 22 de março de 2018, ficando na ocasião assim constituído: presidente Éder Viana, vice-presidente Marcelo Marazzi, primeira secretária Isabela Almeida, segunda secretária Tayara Rosa, diretor de esportes Gustavo Macharete, diretor de eventos Rafael Alves, diretora de finanças Natana Carvalho, diretora de marketing Leilane Postiebel. Vereador José Augusto Cabral, PSDB. Em discussão, moção de congratulação. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção de congratulação número 174/2018, autoria vereador José Augusto Cabral, PSDB. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvir o plenário, envie ofício de congratulações à direção do Colégio Imaculada Conceição, parabenizando-os pela inauguração do Memorial do Centenário, ocorrido no último dia 4 de abril. Vereador José Augusto Cabral, PSDB. Em discussão, a moção de congratulação. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção de congratulação 175/2018, autoria vereador Valdair Costa, PSD. Solicita a presidência da Câmara que, após ouvido o plenário, envie ofício de congratulações ao Dr. Rodrigo Lacerda Salles, parabenizando-o pela aprovação na defesa de tese de doutorado em Engenharia de Produção na área de concentração de gestão e inovação com o título O Processo de Comercialização de Inovações, o caso de pequenas empresas de base tecnológica graduadas em uma incubadora brasileira, no último dia 9 de abril de 2018, na cidade do Rio de Janeiro. Vereador Valdair Costa, PSD. Em discussão, moção de congratulação. Em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moções de pesar, número 50/2018, apresentado pelo vereador Daci Portela, PV.
Solicita a presidência da Câmara que envie ofício aos familiares do senhor Simvaldo dos Santos, transmitindo os votos de profundo pesar desta Casa Legislativa devido ao seu falecimento ocorrido recentemente. Moções de pesar, todas de autoria, e assinada por todos os vereadores desta Casa Legislativa. Envia ofício aos familiares do senhor Vasco Pereira Machado, irmão da funcionária Graça Bedim, transmitindo os votos de profundo pesar desta Casa Legislativa devido ao seu falecimento ocorrido recentemente. Número 53/2018, assinada por todos os vereadores. Envia ofício aos familiares do senhor Gilberto de Azevedo Antunes, pai do Emanuel Azevedo, transmitindo os votos de profundo pesar desta Casa Legislativa, haja visto o seu falecimento ocorrido recentemente. As moções de pesar estarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de resolução número 4/2018, que acrescenta os artigos 170A, 170B e 170C, a resolução número 23, de 19 de dezembro de 2007, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Leopoldina, que tratam das transmissões ao vivo das reuniões da Câmara Municipal de Leopoldina em áudio e vídeo, e da outras providências de autoria dos nobres vereadores José Augusto Cabral, João Jacques Freire Junqueira Vilela, Rogério Campos Machado, Valdilúcio Malaquias, Valdair Barbosa Costa e Dr. José Ferraz Rodrigues parecer. A comissão especial, analisando minuciosamente o projeto de resolução em epígrafe, é de parecer que o mesmo pode ser apreciado pela Casa, desde que no momento oportuno seja apresentada emendas sugeridas pela assessoria jurídica. É o parecer sob censura do plenário desta Casa. Vereadores Sebastião Valentim, PCdoB, Flávio Lima, PT e Ivan Nogueira, MDB. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passamos para a discussão e votação de projetos em pauta. Não há. Com a palavra, está com o vereador José Augusto. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer ao senhor, na condição de na reunião ter uma pessoa convidada, o orador inscrito ele é retirado da pauta. Mas esse discurso ele acontece porque hoje, dia 10 de abril, nós recebemos uma notícia que transformou esse dia numa data histórica em Leopoldina, mas infelizmente histórica no aspecto negativo para a nossa cidade, pois um ato do governador Fernando Pimentel, diante do nosso município, que desonra todos os seus eleitores e todos os cidadãos do estado de Minas Gerais, principalmente aqui da Zona da Mata, pertencentes também a Leopoldina e região, porque a nossa 6ª Companhia, independente de Polícia Militar, hoje ela foi rebaixada. Infelizmente, o governador Fernando Pimentel não cumpriu com a sua palavra em relação a manter a 6ª Companhia independente. Nós tratamos desse assunto anteriormente, o prefeito convocou todas as lideranças e foi feita uma reunião no Centro Cultural, aonde chegou a informação que a 6ª Companhia não seria rebaixada. Mas na surdina, chega-se hoje a informação de que ela não mais será mantida como independente nem como 6ª Companhia. Hoje ela passou a chamar como 37ª Companhia, e o nosso comandante aqui, o Major Alexandre Leal, já foi transferido para Juiz de Fora, e nós hoje pertencemos ao batalhão de Ubá. Isso é um retrocesso, é com perplexidade que nós estamos anunciando isso, é trágico, e eu gostaria de convocar a todos os vereadores dessa casa, que nós façamos uma moção de repúdio ao governo do Estado, porque no momento de crise de segurança pública, onde nós estamos vendo uma intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, onde traficantes, bandidos estão vindo aqui para a nossa região, o governo do Estado fazer uma atitude dessa. Isso é uma calamidade. Leopoldina hoje, quem acessa as redes sociais, quem acessa o Jornal Vigilante, vê o que está acontecendo nas madrugadas dentro da nossa cidade. Ainda ontem teve tiroteio em vários bairros aqui em Leopoldina.
Estamos tendo assalto, tráfico, é tiro para todo lado, é tiro no Bela Vista, é tiro na Coab, é tiro em tudo quanto é bairro. O governador Pimentel, ele deveria levar a Polícia Militar a batalhão. Isso foi um desrespeito com a população de Leopoldina e com esses homens que dão as suas vidas na Polícia Militar. Essa moção de repúdio tem que ser enviada ao governador Fernando Pimentel e que nós, senhor presidente, tomemos uma atitude em relação a isso, porque foi publicado hoje e tem 30 dias para essa decisão ser efetivada. Que o governador Fernando Pimentel, ele pense no que está fazendo. Um período eleitoral, um ano eleitoral, o que esse homem está fazendo dentro desse governo do Estado em relação à segurança pública? Então, senhor presidente, essa fala que eu gostaria de deixar registrada aqui e contar com o apoio de todos os vereadores, isso não é questão política, isso é um momento de união, é um momento que não tem nem situação, não tem oposição, não tem legislativo, não tem executivo, é hora de todo mundo se unir. Porque Leopoldina é a principal afetada nessa situação. A gente aqui tem que preservar a nossa cidade. Isso é um desrespeito com o contexto histórico de Leopoldina, a todos esses homens aqui que trabalharam para manter a força política e a independência política dessa cidade. A gente está sendo colocado à prova, a gente não pode deixar isso acontecer. Um absurdo o que está acontecendo em Minas Gerais e principalmente com a Polícia Militar de Leopoldina. Se a gente não tem força política, a gente não tem deputado, olha o que nós estamos passando. Cabe a nós, vereadores, mudar isso. Gostaria de ter deixado essa fala, senhor presidente, registrada nas atas dessa casa, e que essa moção de repúdio, uma moção de repúdio firme enviada ao governo do Estado, para deixar registrado que a gente não concorda com essa atitude do governador. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Passa a palavra, vereador Hélio. Veja bem, esse governador do Estado de Minas, ele está demonstrando no último ano dele incompetência total, inclusive com a própria saúde do Estado em relação à CISPs, a Maternidade Terezinha de Jesus, inclusive a CISP, segundo informações, já fechou, entendeu? E repasses aos municípios também, que está capengando em dificuldade imensa em relação a isso. E ele, segundo informações, ele deu a palavra e abraçou o senhor prefeito de Leopoldina, falando que não ia retirar. Eu acho que aí não depende, e tinha alguns deputados lá. Mas se ele não está cumprindo com os compromissos que ele prometeu em época de campanha, ele vai esquentar a cabeça e comprometer em relação a isso? Em hipótese alguma. Inclusive, ele não está sendo feito os repasses, e está, se não me engano, no jornal O Tempo de hoje, que ele não fez o repasse à Assembleia Legislativa do Estado de Minas. Isso aí é grave, gravíssimo em relação a isso. Entendeu? E os deputados, segundo informações que eu não li, e já está querendo a cassação dele, por ele não ter feito o repasse à Assembleia Legislativa do Estado. E fora, e muitas coisas que ele está deixando de repassar o dinheiro. Entendeu? E que situação um Estado vive com um governador incompetente igual a esse? Entendeu? Infelizmente, no último ano, e veio colocando culpa em PSDB, é isso e aquilo, se prometeu tanta coisa aos professores, é isso e aquilo. Será que cumpriu? Creio que não cumpriu também. Isso daí serve de alerta às pessoas, quando esse cidadão, caso ele venha a ser candidato esse ano, porque foi totalmente incompetente no Estado de Minas Gerais como gestor, e não fez o repasse da Assembleia Legislativa do Estado, está no jornal O Tempo de hoje. Infelizmente, o Estado vive essa situação que a gente vê hoje. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Kelvin. Como nós não temos orador escrito, vereadores, eu gostaria só que os vereadores não prolongassem com a palavra, vereadora. A gente está realmente sem orador inscrito, mas eu quero fazer coro aqui com os outros vereadores que já falaram, e eu acho que essa casa também pode ter uma medida de fazer um ofício aqui a todos os deputados federais e estaduais, especialmente os do PT, e solicitar a eles que não deixem que isso seja efetivado.
e colocando em xeque, inclusive, as próximas eleições, porque muitos deles tiveram votos aqui na nossa cidade. Então, é a hora de que eles representem a cidade aqui, lá, junto ao governador. Então, eu gostaria que o senhor pudesse pedir à secretaria, e faço agora oralmente também, que fizesse esse ofício, né, para todos os deputados federais e estaduais do Estado de Minas, e que são do PT, né, que são ali base ali do governador, para que, se tem 30 dias para efetivar, talvez ainda haja a possibilidade de rever isso. E está um bom motivo aí para manifestação na rua, né, inclusive dos correligionários, solicitando que o governador não permita que isso de fato aconteça. Obrigada. Solicito que proceda a leitura da ordem do dia para a próxima reunião. Não há. Solicito que proceda a chamada final dos senhores vereadores. Senhor presidente, vereador Antônio Carlos Martins Pimentel e Jacques Vilela justificaram suas ausências. Os demais presentes, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos desta reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 16 de abril de 2018, às 18h15. Boa noite a todos.